Bom dia, primeiro ano. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Nossa aula hoje é de redação. O nosso conteúdo para hoje se encontra na página 110 do módulo Estilística e algumas figuras de linguagem. Então vamos entender o que significa estilística e o que são figuras de linguagem. A estilística estuda a forma de falar ou de empregar as palavras, ou seja, o estilo de se expressar. O estilo é o modo que cada indivíduo tem de falar ou escrever. Então, o estilo é uma coisa pessoal. E a estilística justamente estuda isso, certo? Estuda as formas que as pessoas têm de se comunicar. Então vocês podem perceber a linguagem diferente do professor, do seu pai, da sua mãe. Talvez o seu pai tenha uma linguagem, ou até mesmo um tom de voz diferente, talvez seja mais alguns homens, né, têm uma voz mais grosseira, ou se irrita com maior facilidade. Por conta disso, utiliza palavras que talvez a esposa dele não utilize, certo? Quem sabe até seja uma pessoa que utiliza mais palavrões, ou uma pessoa que fala mais alto. E às vezes você, que é adolescente, já utiliza mais o que? Gírias, já tem um estilo mais de falar, mais descontraído. Então cada pessoa tem o seu estilo de falar. Mesmo irmãos que são criados da mesma casa, desenvolvem cada um o seu estilo próprio de se comunicar. Então ter o estilo próprio faz parte da estilística, que é justamente o estudo da forma de empregar as palavras, ou seja, o estilo de se expressar. Já as figuras de linguagem são recursos expressivos que conferem maior vivacidade ao pensamento, o que, consequentemente, pode acentuar a elegância da frase. Então, as figuras de linguagem são recursos de fato que você pode utilizar na hora de elaborar um texto, na hora de fazer um poema, na hora de se comunicar com alguém, talvez uma pessoa que você talvez esteja interessado, apaixonado ou apaixonada. Você pode utilizar algum tipo de figura de linguagem para mostrar que você realmente está se esforçando para atingir o seu objetivo. E são muitas as figuras de linguagem, até mesmo na literatura é muito utilizada, como nós vimos no Barroco. Algumas dessas vamos até dar uma olhada aqui novamente. E elas são divididas, uma forma de facilitar a compreensão, em figuras de pensamento, figuras de som, figuras de palavras e figuras de construção. Então essa aula aqui é a parte 1. Acabou passando o slide quando eu estava falando, mas eu vou continuar. Essa aqui é a parte 1 desse conteúdo. Então hoje vamos ver figuras de pensamento, tá bom? Primeiro vamos ver antítese. O que é antítese? Antítese é uma figura de linguagem que emprega termos com sentidos opostos. Então, eu vou procurar na frase termos com sentidos opostos. Há quem busque a paz pela guerra. Então, aqui eu tenho paz e tenho guerra. Paz e guerra são palavras de sentidos opostos utilizadas na mesma frase. Isso aqui é antítese, certo? E o que é o eufemismo? Segundo o módulo, o eufemismo consiste na substituição de uma palavra ou expressão que possa ter sentido desagradável, triste ou grosseiro, por outra mais suave, mais branda, mais tranquila. Então eu vou tirar uma expressão que poderia chocar, que as pessoas iriam se assustar, ou ia gerar algum desconforto, ia desagradar alguém, e coloco uma mais leve, mais suave. Ele desviou o dinheiro do Estado. Então, para não chamar de ladrão, eu digo que desviou o dinheiro, certo? Isso aqui é eufemismo. Ironia, o que é ironia? Ironia nós utilizamos no dia a dia. Consiste no objetivo de você fazer graça, zombar, mostrar algum tipo de irritação e uma declaração que é o contrário do que você pensa. Então, para não falar exatamente o que eu quero, para fazer até gerar algum tipo de humor, eu falo alguma coisa que não está de acordo com o meu pensamento. Por exemplo, ó, digamos que eu estou diante de uma pessoa que é chata, uma pessoa que é maligna, uma pessoa que faz coisa ruim, eu digo, ele é mesmo um doce de pessoa, só que ninguém sabe. Então, falar que aquela pessoa é um doce de pessoa é uma ironia, porque eu sei que ela não é nada disso. Então, eu estou afirmando uma coisa que é o contrário do que eu penso. A hipérbole também utilizamos bastante, que é exagerar, a expressão é ideia com exagero. Já falei sobre isso 1 milhão de vezes. Não falou 1 milhão de vezes, mas é uma forma de exagerar que já falou muito. Aí eu digo, já falei isso, já falei sobre isso 1 milhão de vezes. Prosopopeia. Prosopopeia é chamada também de personificação. É quando você pega uma característica, sentimentos, qualidades, a psicologia, o comportamento humano nosso e empregamos para seres inanimados, seres que não possuem vida, certo? Então, quando eu falo que
O vento assobiava na janela durante a noite. O vento não assobiava, né? O vento não sabe fazer um bico e assobiar como nós fazemos. Então eu peguei uma atitude, um comportamento dos seres humanos e empreguei ao vento. Então isso é personificação ou prosopopeia. Já a dilatação consiste em apresentar uma progressão, ou seja, uma coisa sobe, aumenta ou reduz, certo? De ideias, pode ser crescente ou decrescente na questão da intensidade. Então, o árbitro falou, o que é mais do que falar? Gritou, o que é mais do que gritar? Berrou e, por fim, expulsou o jogador. Então, na ordem crescente, ó, as ações foi aumentando, uma dilatação. Isso é dilatação. Pode ser para mais ou pode ser para menos. Nesse exemplo foi para mais. O árbitro falou, gritou e depois berrou e, por fim, expulsou o jogador. Como eu disse, essa parte 1 do assunto, atividade para casa 117 e 118. Tchau, tchau. Bom final de semana para vocês.